Bem-vindo! A Safety vai realizar durante o ano de 2021 um ciclo de webinars dedicados à faturação eletrónica em diferentes indústrias, em parceria com a IDC e com a presença de operadores de referência nos vários setores de atividade, desde o retalho ao healthcare ou administração pública, passando pela banca, seguros e utilities. Uma iniciativa que pretende promover a partilha de experiências e discutir os principais desafios colocados pela transformação digital das empresas e o papel desempenhado pela faturação eletrónica, no passado, presente e, sobretudo, no futuro. Olhamos para os principais desafios e analisamos o impacto de fatores como o enquadramento legal, o contexto pandémico que vivemos, ou a consequente aceleração da adoção de processos digitais de negócio perante a realidade, negócio e cultura de cada setor. Hoje teremos o primeiro webinar do ciclo Safety Talks, dedicado ao setor da saúde e healthcare, durante o qual iremos conversar com representantes de algumas das organizações de referência numa área que assistiu nos últimos 5 anos à implementação de inúmeras soluções globais de EDI, faturação eletrónica, uma revolução junto de mais de 100 hospitais e cerca de 30 centros hospitalares, envolvendo mais de 50 fornecedores, o que transformou num relativo curto espaço de tempo a forma como estas empresas e as entidades se relacionam entre si. Para além da fatura, o processo inclui também, na maioria dos casos, a desmaterialização das encomendas, guias de remessa e pela necessidade de sincronização de códigos de produto e controlo da recepção de bens por parte das entidades compradoras. São projetos considerados determinantes na estratégia global do Estado para a redução de custos das entidades públicas e o controlo da despesa pública. Ora, para a discussão de hoje, a nossa primeira convidada é a Maria de Lourdes Teodósio, diretora financeira do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, que integra os hospitais Chegas Muniz, São Francisco Xavier e Santa Cruz. Para além da prestação direta de cuidados de saúde, o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental desenvolve ainda atividades complementares como o ensino, a investigação e a formação, submetendo-se à regulamentação de âmbito nacional que rege a matéria destes processos. Maria de Lourdes Teodósio, bem-vinda. Obrigada por estar connosco neste primeiro webinar das Safety Talks. Ora, falamos do setor da saúde, um setor extremamente complexo e que, dadas as circunstâncias, está perfeitamente na ordem do dia. É um dos setores que mais temos falado na atualidade e é também um setor muito conhecido pela complexidade dos processos, nomeadamente no que respeita à faturação, com muito papel, com necessidade depois de integrar esses dados manualmente e digitalizá-los manualmente, com todos os custos que isso implica. Pode partilhar connosco a experiência que tem, a complexidade deste processo, por exemplo, no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, qual é que é o volume de faturação? Quantas faturas vocês trabalham por ano? Bem, é realmente um número muito elevado de documentos que passam todos os dias, ou melhor, que passavam fisicamente pelas secretárias, não é? Nós temos uma média de registros de documentos, e quando eu falo de documentos, englobo faturas, notas de crédito. Portanto, cerca de 70 mil documentos, 70.500 documentos por ano. Estamos a falar de muito papel. O que estamos a falar de muito papel e todo o manuseamento desta informação, uma vez que não está restrita apenas ao serviço financeiro, mas sim a todos os outros serviços do hospital. E tendo em conta que o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental é composto por três hospitais, torna tudo muito mais complexo. Mas há que também simplificar e arrasar as mangas e desbravar todo um caminho que há pela frente, porque o principal é começarmos, e aqui o SLO teve a vantagem de ser um dos hospitais na linha de frente neste processo de faturação eletrónica. Nós começámos a trabalhar com a Safety, nomeadamente ali em 2015, 2016. Claro que é um processo muito gradual, que implica, como eu disse há pouco, a articulação com os vários serviços, com os vários departamentos da unidade, e mesmo não só a nível interno, mas também externo, com todos os outros parceiros.
tendo em conta que somos, portanto, integramos 3 hospitais, temos um universo de uma panóplia de fornecedores, na casa dos 1.200 fornecedores. E cada um destes fornecedores também tem o seu fornecedor de EDI e trabalha com os 80, 90 hospitais do SNS, torna tudo muito mais complexo, como é óbvio. Difícil. Que principais problemas é que todo esse processo traz quando falamos das faturas em papel? Exatamente. O principal problema foi mudar aqui um bocadinho as mentalidades e a cultura. As pessoas estavam muito agarradas ao papel. E sem dúvida que esse foi o principal ou o grande desafio. Eu inicialmente, a equipa tem cerca de 30 pessoas e quase que me chamaram louca em 2015, 2016, de eu dizer que iríamos iniciar este projeto de faturação eletrónica. Não era possível. Tanto é possível que hoje, nesta fase da pandemia, nós estamos praticamente desde o dia 16 de março em teletrabalho. O desafio foi realmente a mudança do paradigma, da mentalidade, acreditar no projeto. E quando as pessoas começaram a acreditar realmente no projeto e a ver que era possível, tudo se tornou mais fácil. Claro que, tendo o universo de parceiros e documentos, toda esta complexidade e diversidade de faturação propriamente dita, de sistemas informáticos, são várias as aplicações, são várias as formas de faturar, cada uma com especificidades muito vincadas, com requisitos muito próprios. Portanto, torna tudo muito mais denso. Mas há que... E é também muito dispendioso, é todo um processo também que envolve muitos meios. Claro, envolveu, e aqui tivemos, sem sombra de dúvidas, o apoio fundamental da Safety, com toda a experiência que trazia de trás, com todo o seu know-how neste projeto, foi fundamental para o arranque. Foi um processo muito gradual, portanto, nós estamos a trabalhar com o primeiro fornecedor a nível de faturação eletrónica desde junho de 2018, portanto há sensivelmente 2 anos e meio, e só hoje é que começamos, digamos, a colher os frutos de todo este longo caminho que tivemos que percorrer até chegar ao presente. E ainda, eu volto a dizer, aquilo que ainda temos que desbravar para atingir o... E quais é que são os principais objetivos do centro hospitalar quando decide implementar um processo desta natureza e de envendrar pela faturação eletrónica? O centro hospitalar, nomeadamente o Conselho de Administração e os vários serviços que o compõem, têm há algum tempo muito presente a necessidade da desmaterialização. E estamos conscientes, pelo volume de documentos que passam por nós todos os dias, que alguma coisa tinha que ser feito. Com as imposições legais, com todo, digamos que quase que fomos obrigados a identificar um caminho que nos ajudasse nesta redução de papel, porque há todo um custo por trás associado desde os recursos humanos, desde a custódia física dos documentos, a dificuldade que há na resposta, na eficiência do registro da despesa atempadamente. Portanto, associado ao objetivo que era realmente da desmaterialização, juntou-se aqui as condições perfeitas para avançarmos e abraçarmos este projeto da faturação eletrónica. E avançaram com a Safety. O que é que a Safety vos traz? Quais é que são os valores que vocês encontram na Safety que vos permitem avançar nesse processo com essa eficácia? Foi, portanto, desde a apresentação deste projeto que, como eu disse há pouco,
achámos que realmente correspondia e iria colmatar N dificuldades do nosso dia-a-dia. As faturas chegam ao hospital das diversas formas, desde a fatura que acompanha o produto ao armazém da farmácia, a fatura que acompanha o produto que está no serviço, e depois o tempo que estes documentos levavam a chegar portanto, ao serviço financeiro. Havia realmente não havia uma resposta adequada a nível do registro da despesa. Por muito que a equipa se esforçasse, era quase que impossível a despesa ser registada em tempo útil. E realmente este projeto vem colmatar estas dificuldades todas, porque desde o envio da nota de encomenda, não é, portanto, da identificação da necessidade, da aquisição do produto ao serviço, que é feita logo através da aplicação da Safety. Como eles diziam inicialmente, e que eu nunca mais me vou esquecer, a nota de encomenda era enviada e ficava numa nuvenzinha. O parceiro, o nosso fornecedor, recebe essa nota de encomenda com as necessidades, com o código do artigo já devidamente correto e identificado com o do fornecedor. Se houver alguma discrepância, alguma divergência de valores, de quantidades, etc., é o suficiente para que o fornecedor, quando vai alocar, no fundo, a fatura à nota de encomenda, recebe a mensagem que existe um erro e tem naquele exato momento o conhecimento que a faturação não está correta. Enquanto que no passado, portanto, isso só acontecia, se calhar, 3 semanas depois da fatura chegar aos serviços financeiros, porque a fatura era lançada, depois passava à parte da conferência e nessa parte então é que se verificava se realmente não estava de acordo com a guia de remessa, se a entrada dos produtos coincidia ou não com a fatura. Portanto, havia aqui uma perda, um desperdício de tempo muito grande. E estas 3 semanas, um mês, na pior das hipóteses, neste momento, é feito online, portanto, está à distância da emissão. Quase na hora, não é? É feito na hora, portanto, a necessidade é identificada, a nota de encomenda é enviada ao fornecedor, através da plataforma. O fornecedor recebe o pedido, prepara-o, assim que tem as condições reunidas para faturar, emite a fatura e automaticamente ele reconhece ou tem conhecimento se a fatura está de acordo com aquilo que foi encomendado. Poderá haver um lapso na emissão da encomenda, da emissão da fatura, e ambos os parceiros aqui tomam conhecimento e corrigem a faturação no momento. Portanto, vem agilizar a eficácia completamente, de uma forma considerável. Completamente. Portanto, houve aqui um ganho de eficácia e eficiência na capacidade de resposta, que, quanto a mim, e é uma opinião muito específica também, para além de todo as mais-valias que retiramos deste projeto a nível de redução de custos, aquilo que eu considero realmente, e então quando falamos na saúde e no momento em que atravessamos e no reconhecimento, na transparência da despesa, é realmente... O balanço é positivo, é um complexo longo, claro que mais um processo longo, mas um balanço até agora... muito positivo e como digo, ainda estamos aquém de atingir o objetivo, mas seguramente que já começamos a colher muitos frutos daquilo que tem sido um trabalho bastante árduo,
tendo em conta todas as complexidades desta natureza. E precisamente falava do tempo em que vivemos e também falava da pandemia, de ter muitos funcionários em teletrabalho. Como é que tem sido, durante a pandemia, esta gestão da faturação e da documentação? É assim, a nível da gestão da faturação em si, eu posso lhe dizer, e com muito orgulho, que com a ajuda realmente da Safety e desta relação de proximidade que temos, tem sido muito positivo também, porque a equipa, como já referi, desde o dia 16 de março está em casa, portanto, nós não sentimos qualquer impacto a nível do processo de faturação. Portanto, nós continuamos a trabalhar exatamente na mesma, o que permite que as pessoas estejam em casa a trabalhar e não tenham que ir ao hospital, levantar os documentos para os conseguirem registar. Para além da faturação eletrónica, o SLO trabalha com uma plataforma de gestão documental. Portanto, neste momento, apesar de o grupo de fornecedores com quem estamos a trabalhar neste tipo de faturação ainda não ser, nem de perto nem de longe, aquilo que nós ambicionamos ter no futuro, mas com a ajuda desta plataforma conseguimos também comatar a outra parte. Portanto, a fatura chega fisicamente ao SLO, é digitalizada pelo expediente e é reencaminhada para os grupos que estão no lançamento dos vários tipos de faturação. Portanto, as pessoas não têm que se deslocar para irem buscar documentos, para nada. E todo o processo, o ciclo da despesa, desde a entrada da fatura até ao pagamento da mesma, todo ele já está digitalizado. Portanto, o SLO, especificamente o serviço financeiro, eu posso lhe dizer que nós apenas trabalhamos com papel uma parte muito, muito, muito específica, que é a parte da receita. A parte da despesa está totalmente digitalizada, o que, quanto a mim, é realmente um ganho de eficiência e com uma mais-valia brutal. Isso leva-me à minha pergunta seguinte, que para além desta implementação da fatura eletrónica, os hospitais acabam por ter também um volume muito significativo de faturas que são enviadas por e-mail, por PDF, sobretudo para os utentes. Ora, há uma nova legislação, desde agora, que entrou em vigor de 1 de janeiro de 2021, que obriga a assinatura digital qualificada. Qual é que é a vossa estratégia neste tipo de faturas? Nós nesta área não estamos tão bem, ou diria, não, estamos ainda um bocadinho aquém daquilo que era expectável. Mas também, como tudo nesta área é muito específico, também a faturação que nós chamamos, portanto, ao ciclo da despesa, o ciclo da receita, aqui na área da receita, pela especificidade do próprio sistema de produção em si, nós trabalhamos com uma aplicação informática de produção que não é do SLO, portanto, é uma aplicação dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, comum mais de 90% dos hospitais públicos, portanto, dos hospitais do SNS, e todos os desenvolvimentos desta aplicação dependem realmente dos serviços partilhados, não dependem diretamente do hospital, porque aquilo que é feito para uma entidade será feito para todo o SNS. De qualquer modo, a nível da aplicação da nova lei, aquilo que vamos tentando é o que eu costumo dizer, não há um mundo perfeito e o importante é avançarmos. Não estamos a 100% no total da faturação, mas vamos por partes. Nós, digamos que temos três grandes áreas de faturação, portanto, o contrato de programa, SNS, e aí nós trabalhamos, digamos que também 90% da nossa faturação é o contrato de programa, não é? Portanto, faturamos diretamente à Administração Central do Sistema de Saúde, e essa é toda digital. Portanto, aliás, há uma única fatura
emitida anualmente, e depois há os ficheiros de acompanhamento de produção e validação por parte desta Administração Central da Saúde. Depois, a outra parte, os outros 10% que não deixam de ter um peso bastante significativo, não a nível de volume de negócio, mas sim a nível de número de documentos emitidos, porque, como dizem muito bem, em relação à faturação dos utentes, nós faturamos aos utentes que não têm número de beneficiário, portanto, que não têm o chamado número do SNS. São os independentes, digamos. E essa faturação é feita ainda pela via tradicional e circula por e-mail com assinatura digital, como referi há pouco. O SLO também desde o ano de 2018 que tem assinatura digital. Portanto, vamos tentando colmatar. Exato. Depois já também a parte das clínicas e das seguradoras com plataformas específicas de faturação. No caso das seguradoras, portanto, existe uma plataforma específica para a maioria das seguradoras, portanto, no envio da faturação. E em relação às clínicas, utilizamos também, portanto, o que está na lei, e a faturação é enviada por e-mail com assinatura certificada. Precisamente o desafio é enorme, até porque também há aqui a relação com os fornecedores, portanto, quer com medicamentos, quer de dispositivos médicos, com códigos específicos, portanto, que aquilo, Rita, é um mundo muito abrangente, porque nós temos... Tem que ser rigoroso os códigos de identificação de um lado e do outro. Por outro lado, há também outros prestadores de serviços, portanto, que também têm as suas próprias redes de faturação. É um desafio enorme conseguir conciliar isto. Muito. E só realmente com uma muito boa articulação entre os serviços é que nós temos conseguido atingir estes objetivos. Há um desafio muito grande também por parte do Serviço de Gestão de Compras, porque, como disse muito bem, os vários tipos de faturação, desde os medicamentos, que nós chamamos a farmácia, nós temos, digamos que a faturação é dividida por 4 grandes grupos. A farmácia, que envolve os medicamentos, o material de consumo clínico, toda a parte da logística, a prestação de serviços, desde a água, luz, eletricidade, whatever, e depois temos também a parte dos exames que são requisitados ao exterior, portanto, o que nós designamos por os MCDTs. Todas estas áreas com especificidades diferentes. A farmácia com o código, portanto, os artigos são faturados de acordo com o código do medicamento. A logística tem um mestre, uma base de dados com mais do que 30 mil artigos, e é aqui precisamente que está o psilis da questão. Há que alinhar os catálogos para que a faturação realmente, este processo, corra de uma forma perfeita, porque basta um código do artigo estar incorreto e a faturação não se consegue realizar. Portanto, há que haver uma grande articulação, e posso lhe assegurar que tem sido o nosso sucesso, uma articulação entre os serviços para se conseguir este objetivo. E quando olhamos precisamente para o futuro, quais é que são os principais objetivos? Os principais objetivos, como nós costumamos dizer, era atingir realmente o pleno, ter mais do que 90% dos nossos fornecedores a trabalhar connosco através do EDI, e podemos continuar a desenvolver este projeto para aquelas áreas que ainda temos algumas limitações pelas especificidades que a própria faturação tem. Portanto, quando atingirmos os 90% dos nossos fornecedores, aí sim estaríamos no mundo perfeito. Se tivesse que dar um conselho a um hospital ou outra entidade relacionada com a saúde que estivesse agora a começar o processo de faturação eletrónica, que conselho é que daria? Aliás, eu tenho falado com alguns colegas de outros centros hospitalares e o conselho é muito simples, avancem. Avancem porque não é tão assustador quanto parece.
é impossível, de um momento para o outro, conseguirmos atingir os nossos objetivos. Mas aquilo que o SLO foi fazendo ao longo deste tempo, e é aquilo que eu aconselho a todas as outras entidades, é iniciarem o projeto. Porque depois, à medida que se vai iniciando, vão-se identificando as necessidades de ajuste, de adaptação, mas às 2 por 3, portanto, entramos ali numa velocidade de cruzeiro e as dificuldades de um fornecedor específico vão ser ultrapassadas já com a integração do segundo fornecedor. E quando nos damos conta, as coisas tornam-se muito mais fáceis. Portanto, há que começar a arregaçar as mangas e iniciar, porque depois de se iniciar não é tão difícil quanto parece. O importante é começar o processo. Exatamente, Maria o importante é começar o processo, sem dúvida. Muito obrigada, agradeço. Muito obrigada por ter estado consigo, obrigada por estar presente nas Safety Talks. Muito obrigada. O segundo convidado deste webinar dedicado ao setor da saúde é Nuno Loureiro, diretor do Serviço de Logística do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, que integra os hospitais de Santa Maria e Polido Valente. Para além da prestação direta de cuidados de saúde e de formação, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte tem ainda como missão a inovação, o desenvolvimento científico e a investigação. E Nuno Loureiro faz também parte do grupo de trabalho do Ministério da Saúde que implementou a metodologia para a elaboração de relatórios de sustentabilidade. Nuno Loureiro, bem-vindo. Obrigada desde já pela presença nas Safety Talks. De facto, estamos aqui a olhar para um setor extremamente complexo e que envolve uma complexidade enorme de papel e no relacionamento quer com os clientes, quer com os fornecedores, também com todos os custos associados. Pode partilhar connosco um pouco dessa experiência, dessa complexidade? Qual é que é, por exemplo, o vosso volume de faturação? Quantas faturas passam por vocês por ano no Centro Hospitalar de Lisboa Norte? Obrigado pelo convite e para partilhar convosco a nossa experiência. Nós, sem sombra de dúvida, temos um volume muito significativo de papel nas nossas operações e, por exemplo, nós estamos com médias de 500 faturas mês e a partir daí podemos extrapolar que é um volume muito significativo de documentos que nós recepcionamos todos os dias. Não só ao nível da faturação, como também ao nível das guias de remessa, um conjunto de documentos que acompanham a mercadoria e que todos os dias recebemos. E, portanto, estamos a falar de uma dimensão muito significativa de papel nas nossas organizações. E isso, todas estas metodologias que nós possamos incorporar para aliviar e para diminuir a utilização do papel são, sem sombra de dúvida, muito significativas. Vocês decidiram, então, avançar com o projeto da faturação eletrónica. Que balanço é que faz do projeto, da sua implementação? Eu faço um balanço bastante positivo. Nós iniciamos esta viagem, digamos assim, em 2013. Em 2013, nós apresentámos uma proposta ao Conselho de Administração para a adoção e implementação do EDI no Centro Hospitalar Lisboa Norte. Nessa fase, com algumas dificuldades, enfim, porque estávamos a falar de algo que é disruptivo no setor da saúde e, portanto, eu atrevo-me a dizer com algumas, não sei se é desconfiança o termo certo, mas alguma resistência. E, entretanto, fomos maturando esse projeto, fomos continuando a pesquisar, continuando a apresentar novos argumentos para a implementação do projeto e em 2017 conseguimos, efetivamente, em conjunto com a Safety, com um outro conjunto de hospitais, implementar ou aderir, digamos assim, ao EDI, através de um projeto financiado pela União Europeia, que foi o CEF Telecom 1, que nos permitiu dar aqui um boost e um arranque, digamos assim, do projeto. E a partir daí, a nossa primeira preocupação foi tentar, junto da nossa comunidade de fornecedores, principalmente, tentar angariar fornecedores, digamos assim, para que eles pudessem aderir de uma forma consubstanciada e massiva para o EDI.
E, portanto, a partir de 2017 tem sido o nosso trabalho dia após dia. E quais é que eram os vossos objetivos quando começaram este projeto? Nós, em primeiro lugar, obviamente, também a desmaterialização dos processos. Tínhamos, que lá está, um foco também muito significativo nas poupanças. E quando digo em poupanças, estou a falar de que, vou-lhe dar um exemplo, se nós temos, ou tínhamos 5 colaboradores afetos à conferência de fatura, a adoção deste tipo de metodologias permitiria, e era a nossa ambição, e acreditamos que se mantém atual, permitirá, a médio e longo prazo, libertar estes recursos para outras áreas do hospital, do centro hospitalar, de valor acrescentado. Porquê? Porque aquilo que elas fazem atualmente, ou que faziam atualmente, em termos de conferência de faturas, deixaram de o fazer. Porquê? Porque existe aqui uma interoperabilidade entre sistemas que permitem, lá está, fazer essa conferência. Por exemplo, ao nível da recepção de dispositivos, ou ao nível quer de dispositivos, quer de medicamentos. Qual é a nossa ambição? A nossa ambição é que, mais uma vez, a médio e longo prazo, possamos libertar recursos que atualmente estão afetos a áreas de recepção para outras áreas também dentro dos próprios serviços, mais uma vez, áreas de valor acrescentado, e que nos permitam poupanças significativas. E essas poupanças poder-se traduzir de que forma? É subejamente conhecido, todos os dias é ventilado na comunicação social, a carência de recursos que o setor da saúde atravessa. As nossas áreas, embora sejam áreas de apoio, são áreas que também têm carências de recursos. E se nós conseguirmos alocar esses recursos para outras áreas, dentro da nossa atividade, não estamos a contratar diretamente, mas estamos a fazer uma realocação de colaboradores e daí tirar maior desempenho. Uma gestão mais eficiente também dos recursos. Exatamente. E, portanto, esse também é um objetivo. Porquê? Porque a informação chega-nos com maior antecedência, logo chegando-nos com maior antecedência, nós conseguimos antecipar todo um conjunto de cenários que à data é feito de uma forma, digamos, com um interface humano, e que a partir do momento em que nós temos ferramentas deste género ao nosso dispor, elas próprias fazem esse trabalho, e temos de ter, obviamente, sempre um interface humano, como é óbvio, mas necessitaremos de menos recursos, por exemplo, para o ato de recepção. E depois também a questão de toda a reorganização de processos internos, a alocação de colaboradores a outras áreas, são tudo ferramentas que nos permitem isso. E que obstáculos quais é que foram os maiores obstáculos que encontraram e que continuam ainda a encontrar neste processo e que terão de ser ultrapassados? O maior obstáculo, eu acho que é transversal a este projeto ou a esta iniciativa, como outros projetos, que tem a ver com, numa primeira fase, nós olharmos só para uma vertente do custo e não estarmos a olhar para a vertente do retorno que esse custo ou que esse investimento que nós estamos a fazer. Portanto, eu não gosto de falar em custo, gosto de falar em investimento. Estamos a falar de um investimento que eu sei que a pressão muitas das vezes é que esse investimento se materialize no imediato, mas muitas das vezes, e principalmente ou especialmente se calhar no setor da saúde, esse investimento repercute-se a médio e longo prazo, não é imediato, não é instantâneo, não é momentâneo. E, portanto, essa dificuldade de interpretar o investimento como um custo é um bloqueio. Por outro lado, há a resistência à mudança. Há muita resistência, ou alguma resistência à mudança, porque estamos a disseminar uma nova cultura, uma nova forma de trabalhar, e existe alguma resistência à mudança, por parte quer dos nossos colaboradores internamente, quer por parte dos próprios serviços, porque no fundo isto não é um projeto do serviço A ou do serviço B, tem que ser um projeto transversal a toda a instituição, e toda a instituição, na minha opinião, tem que estar imbuída do mesmo espírito e partilhar uma visão holista do que é o projeto e qual é que é o resultado que se espera daquele projeto. Portanto, essa resistência à mudança, essa dificuldade em mudar, e essa dificuldade, por exemplo, internamente, resulta de alguns colaboradores percepcionarem que, ao aderirem a esta ferramenta ou a esta solução, eu vou deixar de ter o papel que eu tinha dentro do meu serviço, alguém vem-me, entre aspas, roubar aqui um espaço. Portanto, é importante desmistificar essa sensação, essa falsa sensação, porque todos os recursos são importantes dentro dos serviços, indubitavelmente, e depois conseguir fazer com que os nossos parceiros também percebam e adiram de uma forma massiva, desculpa a redundância, a este tipo de iniciativas, porque nós temos um conjunto vasto de fornecedores e precisamos que eles adiram a estas novas funcionalidades.
e aderir de uma forma construtiva, proativa e não simplesmente de uma forma impositiva porque a legislação, porque a lei nos obriga a aderir ou fazer deste formato. Não, é algo que é vantajoso, é uma relação, eu diria, win-win, que é vantajoso para nós enquanto centro hospitalar e é vantajoso para neste caso, os nossos fornecedores. E de que forma é que a Safety vos tem ajudado? O que é que vocês encontraram na Safety que vos permitiu levar este caminho para a frente? A Safety foi um parceiro importante, porquê? Porque, como disse, foi em primeira instância, foi digamos, o pivô que nos alertou, por exemplo, em 2017, para esta possibilidade de podermos, uma vez que as nossas ferramentas necessitariam de um conjunto de desenvolvimentos e de alteração, nos alertou a possibilidade de irmos buscar fundos que nos permitissem, lá está, fazermos esses desenvolvimentos. Portanto, aí logo uma alavanca, digamos assim, um pivô, como disse, extremamente importante. Depois, pelo facto de ter um know-how e um conhecimento deste tema em concreto, do EDI ou da faturação eletrónica, muito significativo, o que nos permite, lá está, ter alguma tranquilidade e alguma serenidade para acreditarmos que é um projeto que, embora com todas as dificuldades que possa ter, é um projeto que de certeza que se nós colocarmos os recursos necessários e suficientes e o nosso empenho que vai dar frutos, e, portanto, credibilidade em todo o processo da faturação eletrónica. E no caso em concreto do centro hospitalar, do EDI, porque eu gosto sempre de fazer a diferenciação entre EDI e faturação eletrónica. E, por outro lado, a presença, o facto de estar muito próximo de nós, e quando digo muito próximo de nós, ter uma empresa, neste caso nacional, permite-nos rapidamente correções de problemas, esclarecimento de dúvidas, atuar sobre estes aspectos mais concretos e mais objetivos da implementação no dia-a-dia. E isso também nos dá outra segurança e dá-nos outra confiança para o projeto, para levar o projeto. Que é importante, sobretudo numa época como a que vivemos, absolutamente atípica, com uma pandemia. Como é que tem sido o vosso tratamento das faturas ao longo deste processo? Eu diria que a pandemia não alterou muito significativamente a questão das faturas. Eu acho que a pandemia veio, por um lado, reforçar a importância e a premência de pormos estes projetos mesmo em prática e o mais breve possível. Porquê? Porque neste caso nós podemos ainda eventualmente receber as faturas com recurso a um e-mail e vem uma fatura em formato PDF e essa fatura é aceite, e portanto digamos que a sua missão base ou básica é cumprida, mas se nós queremos mais do que isso, a integração de sistemas e queremos colocar os sistemas a funcionar e garantir esta interoperabilidade, é importante que ela esteja a funcionar o mais rápido possível. Para quê? Não só por questões desta que estamos a viver de pandemia, como outros desafios e problemas que possamos a vir a ter no futuro, para garantir que tudo funcione de uma forma muito mais correta, eficaz e eficiente, que no fundo acho que esse que é o nosso principal propósito, é cada vez mais sermos eficientes e eficazes, claramente. E falou das faturas em PDF, que são muitas também utilizadas nomeadamente para os utentes, e falou também da legislação. Ora, há uma nova legislação que entrou em vigor em janeiro, que obriga a uma assinatura, portanto, a uma assinatura qualificada das faturas. Qual é que é a vossa estratégia para a digitalização destas faturas e para a assinatura digital? Nós, tendo em consideração toda a situação que vivemos e pandémica e especial do nosso setor, aquilo que nós estamos neste momento, estamos a olhar para o processo em si e perceber como é que nós podemos, lá estar, dar cumprimento não só à questão da legislação, como disse e bem, que é obrigatória a partir de janeiro de 2021, e colocá-la em prática. Portanto, respondendo muito objetivamente à questão que coloca, nós neste momento ainda estamos numa fase de olhar e perceber como é que vamos colocar efetivamente em prática, que parceiro, que ferramenta é que vamos ter para nos garantir, lá está, essa qualificação, digamos assim, ou certificação da própria faturação. Se bem que no caso da nossa realidade, sendo um hospital público, a nossa faturação não será maioritariamente de todo doentes ou utentes. A nossa faturação será efetivamente empresas, entidades, eventualmente prestadores de serviços. Mas não obstante a especificidade do nosso não quero chamar cliente, mas a especificidade do nosso
vou ter que chamar cliente, estamos a olhar para esse processo e perceber como é que o conseguimos implementar e que ferramentas é que vamos utilizar para garantir essa certificação, digamos assim, ou essa garantia da faturação. E um dos aspectos também, e um dos desafios grandes também já aqui falou, é a relação com os inúmeros fornecedores, quer de bens, quer de serviços, com muitos deles que também com os seus próprios sistemas. Como é que o Centro Hospitalar Lisboa Norte pensa realizar de forma massificada estas ligações com todos estes fornecedores? Nós dividimos em dois, atrevo-me a dizer, em dois grandes blocos. Dividimos em aquilo que nós chamamos de fornecedores habituais de dispositivos médicos e fármacos, e temos um outro bloco, o bloco de fornecedores associado às prestações de serviços e às utilities. E, portanto, aquilo que nós fazemos, nomeadamente nos fornecedores de dispositivos médicos e de fármacos, o que nós estamos a fazer é um foco e um trabalho, na minha opinião, bastante significativo na questão do alinhamento de catálogos. Lá está, mais uma vez, o nosso projeto não é, por isso é que eu faço a distinção entre faturação eletrónica e EDI. Não estamos a falar apenas de faturação, Exatamente. Estamos a falar de concentração de toda a informação. Exatamente. Estamos a falar de três documentos fundamentais no nosso core business, que é a nota de encomenda, ou no nosso caso chama-se pedido de compra, a nota de encomenda, a guia de remessa e a fatura. E, portanto, para que estes três documentos possam ser transacionados de uma forma expedita, fluida, sem que crie constrangimentos a qualquer um dos intervenientes da supply chain, importa que nós façamos um alinhamento de catálogos, ou seja, eu consigo identificar aquilo que é o meu código interno, fazer um matching com uma referência do fornecedor. Para quê? Para que não exista qualquer tipo de equívoco em identificar de uma forma muito clara aquilo que eu quero comprar, aquilo que eu quero adquirir para o hospital. E, portanto, nesse tipo de fornecedores, nós fazemos, lá está, fazemos um alinhamento de catálogos prévio. Depois de fazermos um alinhamento de catálogos prévio, fazemos um teste, ou fazemos alguns testes em ambiente de qualidade e entramos com o fornecedor, como nós denominamos em produtivo. Tudo o que é fornecedores que nós chamamos de utilities e prestadores de serviços, aquilo que nós estamos a tentar sensibilizar e a tentar chegar a esses fornecedores é que, ok, se não estão preparados, porque eventualmente não, porque nós também não estamos preparados, para, num mês, 2 meses, meio ano, conseguirmos colocar 700, 800 fornecedores em produtivo, um conjunto de desenvolvimentos, de ajustes, de afinações que têm que ser feito à implementação de uma solução desta natureza. E, portanto, aquilo que nós temos preconizado e que, de alguma forma, vamos ventilar junto a esses fornecedores é a utilização de uma plataforma em que eles possam colocar nessa plataforma os seus documentos, e neste caso a fatura, e essa fatura possa ser a posteriori integrada com o nosso MRP. E, portanto, lá está, mais uma vez, garantir esta interoperabilidade, garantir e libertar recursos. É um processo complexo, bastante complexo, porque, para além da complexidade do processo em si, depois porque tem a interação de vários intervenientes. E é importante que todos estejamos imbuídos do mesmo espírito, do mesmo propósito e percebamos qual é que é esse mesmo propósito. Por caso contrário, eu posso estar a fazer muito bem o meu trabalho enquanto serviço de logística, mas se os meus colegas das compras não fizerem a compra corretamente, a nota de encomenda não é colocada do lado do fornecedor, o fornecedor não consegue expedir a mercadoria, eu entro em ruptura, não consigo fornecer os serviços e, portanto, entramos aqui numa... Tem de estar todos alinhados. Completamente. E qual é que é o papel da Safety? De que forma é que a Safety ajuda e pode ajudar neste processo? Este processo todo, lá está, pela experiência, pelo know-how que tem, obriga-nos, no nosso serviço, no serviço de logística e stocks, aquilo que nós temos incutido e aquilo que eu tento incutir junto da minha equipa, é que nós não estamos a inventar rigorosamente nada. Aquilo que nós estamos a fazer é olhar para aquilo que é feito já noutros setores de atividade, como, por exemplo, o retalho, um bom exemplo, a utilização do EDI, e perceber como é que podemos trazer para o setor da saúde essas ferramentas e colocá-las ao dispor do setor da saúde, para quê? Maior eficiência, maior eficácia, como frisei lá atrás. E, neste caso, ter um parceiro com know-how, com a experiência, claramente acredito que vamos conseguir atingir esse objetivo. E, portanto, trazer toda essa experiência, todo esse conhecimento é extremamente vantajoso. Porquê? Porque existe uma grande assimetria de informação entre nós, que podemos ter uma visão, podemos até ter uma ideia, mas depois materializá-la, colocá-la no terreno é completamente diferente. E é importante termos alguém, estarmos munidos de parceiros, neste caso a Safety, como outros parceiros,
que nos possam dar essa tranquilidade e esse conhecimento para levarmos por diante a nossa missão. Precisamente quais é que são os vossos objetivos de futuro? De que forma é que a Safety também vos poderá ajudar no cumprimento desses objetivos? E continuarmos a olhar para os nossos processos internos e perceber onde é que nós podemos melhorar, porque temos, sem sombra de dúvida, quando nós concluímos um projeto ou quando alcançamos uma determinada, um desafio, claramente, nesse momento, temos que começar a olhar novamente para o processo, temos que novamente começar a olhar para a forma como trabalhamos, como fazemos as coisas e tentar, mais uma vez, inovar, tentarmos ciclicamente reinventar. E a Safety, como outros fornecedores, lá está, alertar-nos, propor-nos desafios, soluções, porque é muito importante. Se me permite só fazer aqui um pequeno parêntese para demonstrar uma vez mais a importância destas ferramentas. Se nós conseguimos eliminar, e quando falamos mais uma vez em custos, se nós conseguimos eliminar todo o papel da logística, o custo que deixamos de ter em consumíveis, em papel e em tonas, conseguimos transferi-lo para outras coisas tão simples como pacemakers, como stents, como balões. Uma análise que nós fizemos internamente, só para um desafio interno, nós conseguimos eliminar só o papel da logística, nós conseguimos comprar todos os anos mais 23 pacemakers. É um bom exemplo para ter noção. Eu não li perante isso. Que aconselho é que daria então a um hospital ou a outra instituição ligada à saúde, portanto, que quisesse iniciar agora o seu processo de faturação eletrónica e EDI? É um processo complexo, difícil, é preciso muita resiliência e muito espírito, eu diria, de sacrifício, mas não retardem a adoção deste tipo de ferramentas, porque cada dia que passa e que nós não temos ao nosso dispor este tipo de ferramentas e as potenciamos, é um dia a menos, lá está, para sermos muito mais eficazes e muito mais eficientes. E temos sempre que pensar que estamos a falar de dinheiros públicos e área pública, neste caso estou a falar de um hospital público, e portanto é importante percebermos e utilizarmos de uma forma racional e cada vez mais eficaz e eficiente o dinheiro público. Portanto, acho que é extremamente importante a adoção deste tipo de ferramentas, não é hoje nem amanhã, já devia ter sido há alguns meses atrás ou alguns dias atrás. Muito obrigada pela presença nas Safety Talks. Neste webinar do ciclo Safety Talks temos ainda como convidado Rui Pedro Santos, diretor de serviços comerciais da B. Braun Medical, um dos principais fornecedores e fabricantes mundiais de dispositivos médicos, produtos farmacêuticos e serviços. A B. Braun oferece soluções em 16 áreas terapêuticas, com uma gama de 5.000 produtos diferentes e ainda serviços complementares e de consultoria. Rui Pedro Santos, bem-vindo. Obrigada por estar connosco nas Safety Talks. De facto, o setor da saúde é conhecido por ser de uma extrema complexidade, principalmente no que respeita à troca de informações e de documentos, quer com clientes, quer com fornecedores, com muito papel, muito PDF, muitos códigos, muita confusão e com, naturalmente, muitos custos associados a este processo. Pode partilhar a vossa experiência sobre esta problemática e também da forma como os sistemas EDI, a faturação eletrónica, marcam a diferença neste processo? Sim, olá Rita, mais uma vez. Efetivamente, ambos os sistemas, tanto o EDI como a faturação eletrónica, irão trazer e trazem benefícios a todo este processo, com a sua digitalização e toda a automatização de um processo que é penoso, que são muitos dados, é muita informação. A título de exemplo, posso lhe dizer que um dos processos mais penosos é a conferência de faturas, que é um processo muito demorado, partilha de informação entre os nossos parceiros, clientes e connosco. E todo este processo de faturação eletrónica e EDI agilizam todo este processo. Estamos a falar tem ideia, conseguimos ver de quantas faturas estamos a falar, de qual é que é o nível de documentos em papel? Eu posso lhe dizer que a B. Braun, hoje de manhã eu tinha visto mais ou menos a nossa faturação e só hoje de manhã até meio do dia já tínhamos emitido cerca de 300 faturas. Portanto, é neste entorno que nós estamos a falar. Estamos a falar de um grande universo de faturação. Fatura é muito volume de papel, e é um processo muito manual, que grandemente não traz mais valia a todo o processo de comunicação
e de promoção de produtos da B. Brown. E há quanto tempo é que a B. Brown iniciou este processo de faturação eletrónica? Nós estamos a implementar o processo de faturação eletrónica e de EDI há cerca de 2 anos. É um processo que é demorado, tem as suas complexidades e as suas normalizações e standardizações que são necessárias. Quais é que têm sido os maiores desafios e também as maiores dificuldades na implementação? Efetivamente, os maiores desafios têm vindo por parte de alinhamentos de catálogos e de standardização de todo o processo. Os processos não são fáceis, posso lhe dizer que todo o alinhamento de catálogos é um processo muito complexo. Isto quer dizer que o meu código da B. Brown tem que ser legível por parte dos nossos clientes, portanto, tem que existir aqui algo que os consiga ler e consiga dizer que são a mesma coisa e, acima de tudo, também toda a parte de identificação de unidades de medida, tudo um pouco. Aqui, neste processo de EDI, de faturação eletrónica, por vezes um ponto ou uma vírgula a mais fazem a diferença. Porque se já é um processo complexo numa empresa, digamos, no setor tradicional, portanto, ou noutros setores de atividade, a verdade é que quando falamos da saúde, com as ligações complexas que existem com hospitais, com laboratórios, imagino que os dados sejam muito mais do que num setor tradicional. E isso é um dos grandes desafios também. Certo. Cada setor tem as suas complexidades. Nós, no ramo da saúde, e temos algumas regulamentações e algumas normas que temos que cumprir, desde códigos CDMs, AIMs, por aí fora. Portanto, e toda esta interligação é complexa. É muito difícil, mas é um bem necessário. E tem que existir até para uma melhor agilização de todo este processo e uma melhor comunicação entre ambas as partes. E em que ponto é que vai o processo? Vai andar de forma satisfatória, mas ainda longe de atingir o vosso objetivo? Ainda estamos longe de atingir o nosso objetivo. O nosso objetivo é não só estender e implementar o processo de EDI com todas as entidades públicas, que é o que está regulamentado, no entanto, e sempre que possível, a estender este processo de EDI, implementação do processo, a todos os nossos parceiros, assim que possível. E de que forma é que este projeto com a Safety vos ajuda neste processo? Efetivamente, a Safety tem sido um elemento facilitador e desbloqueador de diversas situações e desde já queria, em meu nome e em nome da B. Brown, agradecer a todo o envolvimento e a todo o compromisso que a Safety tem tido connosco, com a B. Brown, nomeadamente em nome da Sara Vieira e do Wilkes Erlacher, que têm sido fenomenais e incansáveis. Ótimo. E em que aspectos, que maiores vantagens trouxe para vocês? Ou seja, quais é que são os valores que a Safety vos traz que vos ajudam, de facto, a levar para a frente um processo tão complexo, com tantos desafios pela frente? A Safety tem-nos trazido conhecimento, essencialmente. Ou seja, é um parceiro que efetivamente está bem situado no mercado, conhece bem as exigências do setor da saúde, e que sabe muito bem, neste momento, com que moldes é que se deve movimentar e o que é que nós teremos que fazer. E, efetivamente, eles têm sido fantásticos e incansáveis connosco. E estão sempre disponíveis. Para o futuro, imaginemos que no cenário ideal, não é? Já toda a faturação estava a ser feita de forma eletrónica. Quais é que são as grandes vantagens, os grandes objetivos de fazer esta transformação digital para uma empresa como a B. Brown? Esse, sem dúvida, seria e será o cenário ideal. Passarmos a um processo de completa desmaterialização do processo da fatura será o cenário mais vantajoso para todos nós. Essencialmente, a nível de comunicação. A comunicação entre os vários interlocutores, entre os vários parceiros, será muito mais fácil, muito mais ágil e existirá uma grande diminuição de erros, porque estamos a falar de
de erros que acontecem, porque somos humanos e em termos de digitação de dados podem existir. Quando estamos a falar de códigos que são transmitidos de um lado para o outro e são integrados de uma forma transparente, é muito mais fácil e existe uma diminuição de custos, certamente, porque o papel e a pegada ambiental para a Beber é algo que é um pilar e nós queremos efetivamente reduzir a nossa pegada ambiental e todo o processo é muito humanos, mais... Não é? Até de recursos humanos para lidar com todas estas faturas. Sim, mas aqui na parte de recursos humanos, efetivamente a nossa perspectiva é diferente. Nós atualmente queremos acrescentar valor a todo o processo e queremos de uma forma concreta, fazer com que os nossos recursos, os nossos colegas, tragam um aporte melhor a todo este processo e seja uma mais-valia em todo este processo. E então redirecionar essas pessoas para processos e até desse ponto de vista também ajuda, não é? Ajuda a passar essas pessoas, esses valores que têm na empresa para outras funções que de facto trazem maior valor à empresa e aos próprios. Essas pessoas atualmente têm um know-how muito grande, tanto da parte da Beber como da parte dos clientes. E serão certamente uma mais-valia e ajudar-nos a nós e aos nossos parceiros, aos nossos clientes, a termos aqui uma comunicação mais próxima, mais ágil e mais eficaz. Rui, acredita que este ano, ao longo deste ano, com o contexto de pandemia, que trouxe ainda mais essa emergência da necessidade de se passar para processos mais ágeis que passam pela digitalização? Certo. Este novo contexto trouxe-nos grandes desafios. Como é que foi para vocês este último ano? Foi um ano de adaptações constantes. Foi um ano em que tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, a processos mais digitais, uma realidade completamente diferente, porque hoje em dia estamos a falar de teletrabalho. As coisas processam-se de outra forma e já não há tanto horário propriamente dito e os horários são mais alargados, mas tivemos que nos adaptar e estamos a adaptar-nos da melhor forma possível, de forma a que os nossos clientes não sintam qualquer impacto. E trouxe essa emergência de que, de facto, que as empresas têm que conseguir arranjar outras formas, até porque, dadas as circunstâncias da não presença física, de ter este tipo de sistemas. Isso, certo, pelo menos empurrou, de alguma forma, esta necessidade. Não foi com a pandemia, nós já estávamos a preparar-nos para este tipo de contexto e, efetivamente, este contexto de pandemia só veio acelerar uma entrada num dos processos que nós temos, que é o Go Digital, e que iremos implementar e que estaremos focados em entrar de uma forma digital e digitalizar todos os processos assim que possível. Rui, para terminarmos, que conselho é que daria a uma empresa fornecedora que vai agora começar o seu processo de faturação, de adoção de faturação eletrónica, em particular nas suas relações com o setor hospitalar? Que conselho é que daria a esta empresa? Que está a pensar, uma empresa que estará agora a pensar em vender para iniciar este processo? É uma pergunta difícil, mas a qualquer empresa que quer entrar neste processo de EDI, primeiro deve fazer uma coisa, que é escolher bem um parceiro que saiba perfeitamente quais são as exigências do mercado e que saiba perfeitamente o que é o processo de EDI e o que é o processo de faturação eletrónica e no mercado em que está envolvido, neste caso no setor da saúde, que saiba muito bem se mexer junto dos fornecedores como dos hospitais. Esse é um papel importante que deveríamos salvaguardar e que o parceiro escolhido deve ter. E fica o conselho. Rui Pedro Santos, muito obrigada. Foi um gosto tê-lo connosco nas Safety Talks. É o ponto final neste primeiro webinar dedicado ao setor da saúde e do healthcare, o primeiro de um ciclo de 10 webinars dedicados à faturação eletrónica, em que vamos falar com representantes dos vários setores de atividade. Acompanhe-nos. Muito obrigada por ter estado connosco. Até já.